lá, então, para o nosso primeiro conteúdo, pessoal? Olha só, é uma declaração por parte do ministro Carlos Lupe, tá? Que é o ministro da Previdência. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do ministro Carlos Lupe. Olha só a fala do ministro. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que pretende estabelecer um prazo razoável para a concessão de novos benefícios. Vamos entender exatamente como seria essa situação, né? O ministro da Previdência, Carlos Lupe, diz enfrentar dificuldades de caixa para reduzir a fila por concessões de benefícios do INSS. Mesmo assim, promete reduzir até o final do ano o tempo de espera pelas aposentadorias. Tem muitas pessoas aguardando para se aposentar, não é verdade? Olha só, Lupe afirmou em entrevista ao Correio Mariliense que pretende assinar convênios para simplificar a concessão de benefícios, como de invalidez, por exemplo, que em alguns casos poderá ser concedido mediante atestado médico do SUS, sem perícia do INSS. Olha que informação importante, hein, pessoal? Principalmente para as pessoas que precisam se aposentar por invalidez, que necessitam de perícia médica, tem que ficar aguardando por um perito, não é verdade? Muitas vezes, nessa situação que o ministro acabou de colocar aqui, o próprio médico do SUS poderá dar o laudo médico e colocar ali que aquela pessoa tem condições no caso de se aposentar. Então, isso é muito bom, vai reduzir muito, com certeza, as filas do INSS. Olha só, o ministro pretende criar um cadastro geral dos benefícios para organizar a fila e reduzir espera para, no máximo, 45 dias até dezembro, priorizando os atendimentos por tempo e pelas exigências, conforme o tipo de benefício solicitado. Lupe pretende ainda organizar um mutirão do INSS para analisar os 1,8 milhão de pedidos represados. O ministro afirma que não é possível zerar a fila, mas que pretende adotar ações para que a espera pela concessão dos benefícios tenha um prazo aceitável. Olha que informação boa, eu particularmente fiquei bem feliz com essa afirmação por parte do ministro. A fila do INSS, pessoal, está gigantesca. Ali colocou para nós na reportagem que está 1,8 milhões de pedidos. Imagina só essa quantidade de pessoas aguardando por uma decisão por parte do INSS. Muitas pessoas ali aguardando a sua aposentadoria há muito tempo, não é verdade? Aliás, coloca aí nos comentários, a sua aposentadoria ou a sua pensão demorou para sair? Quando você fez a sua solicitação, foi demorado? As pessoas, eu sei que a maioria das pessoas que se aposentam, por exemplo, por invalidez, infelizmente acaba demorando bastante por conta dessa burocracia, por conta da perícia, enfim, são vários fatores que acabam dificultando a pessoa de conseguir a sua aposentadoria, não é verdade? Então, o ministro Carlos Lupe trouxe essa afirmação aí para a gente, é super importante, vamos torcer para que ele realmente consiga colocar em prática tudo isso que está falando, não é verdade? Que realmente até dezembro os benefícios sejam concedidos com no máximo 45 dias. Isso seria o aceitável, não é verdade? Porém, eu acho ainda 45 dias, 30 dias, eu acho que seria o suficiente, mas a gente sabe a quantidade de pessoas que fazem solicitações diárias, a gente sabe, no caso, como é escasso a quantidade de funcionários no INSS, enfim, tantas outras situações que dificultam, não é verdade? Mas vamos torcer, vamos continuar acompanhando. Assim que tiver mais novidades sobre este assunto, eu trago aqui para vocês, tá? Agora vamos falar então sobre virada de folha de pagamentos. Deixa eu ver os comentários aqui de vocês, se a folha de vocês já fechou ou não. O Adailson colocou: a minha ainda não virou, o Rogério também não virou, o Francisco também colocou que a folha não virou. Olha só,
A Cimeia colocou que a pensão dela demorou 7 meses. Gente, já imaginou você se tornar pensionista? Então já é uma fatalidade, não é verdade? E demorar 7 meses para conseguir o seu benefício é muito tempo, não é verdade? Então, olha só, vamos torcer para que essas situações não ocorram mais, tá? Deixa eu ver aqui, a Cimeia também colocou que a folha dela não virou. Vai colocando aí nos comentários se a sua folha já está fechada ou não, tá? A Célia colocou que a dela também não virou. A Maria Margarete também, infelizmente, não. A Carla colocou que a pensão dela demorou 90 dias para receber, um prazo um pouco menor do que o da Cimeia, mas mesmo assim, 90 dias. Vamos colocar aí 3 meses para conseguir receber a sua pensão. Não é uma situação fácil, né? A Virgulina também colocou que a folha dela não está fechada. Quanta gente, hein, pessoal, que a folha ainda não está fechada. Bom, vamos lá. No mês passado, infelizmente, o Dataprev cometeu este mesmo erro, ou seja, não terminou de fechar as folhas de pagamento dentro do período da maciça. O que eu estou observando neste mês, a mesma situação, tá? O Dataprev está, sim, com atrasos nos fechamentos da folha de pagamento, porém, no dia de ontem, algumas folhas já estavam fechadas, tá? Claro que a quantidade ainda era pequena, mas já tinha folhas fechadas no dia de ontem, tá certo? Por isso que eu pedi para que vocês colocassem aqui se realmente a folha de vocês já estava fechada ou não, né? A Márcia colocou, acho que não virou de ninguém. Márcia, já tinha folhas fechadas no dia de ontem, tá? É que no caso, até agora, ninguém apareceu aqui colocando que já fechou, mas no dia de ontem eu fiz várias consultas e alguns benefícios já estavam com a folha de pagamento atualizada, tá certo? O Dataprev ainda não soltou nenhum tipo de comunicado informando o motivo pelo qual 2 meses seguidos está com esse tipo de atraso, com esse tipo de problema, mas eu estou acompanhando aqui, tá, pessoal, todo o fechamento da folha de pagamento. Qual a minha orientação para vocês? Que vocês continuem acompanhando dentro do portal Meu INSS, porque você precisa verificar, assim que a sua folha de pagamento estiver fechada, se realmente está correto, tá? Porque a gente tem sempre que pensar da seguinte forma: erros acontecem. Não é verdade? A gente não gostaria que ocorresse, mas infelizmente erros acontecem. Então você precisa estar atento, verificar a sua folha de pagamento para verificar se realmente todos os dados processados ali na sua folha de pagamento se está correto, como, por exemplo, o valor do seu salário, o valor dos seus descontos, se não entrou nenhum desconto indevido, tá? Tenho visto casos também de desconto de sindicato sem o consentimento do cliente. Então, por exemplo, se tiver sindicato descontando do seu benefício e você não solicitou, você tem todo o direito de solicitar o cancelamento. Então, por isso que é importante você verificar assim que a sua folha estiver fechada, tá? Então, ó, uma pessoa colocou aqui pra gente, o Ivanildo, a minha já fechou. Tá vendo? Tem folha sendo processada sim, viu, pessoal? Dataprev não tá parado, não. Claro que a passos lentos, né? Muita gente, a maioria aqui, não está fechada, tá? Mas a gente precisa continuar acompanhando. Acredito aí que no decorrer dos próximos dias, a maioria das folhas já vão estar fechadas até que se comece de fato os pagamentos do mês de abril, tá certo? Então, eu estou acompanhando, assim que tiver qualquer novidade, assim que tiver qualquer informação nova, eu venho compartilhar aqui com vocês, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo, tá certo? Agora, quero falar com vocês, então, de um comunicado, uma novidade por parte do Banco C6, tá? Aliás, quem tem contratos aí com o Banco C6, coloca nos comentários, por gentileza. Tem pessoas que possuem contrato
com o Banco C6 e ele nos traz agora uma informação nova. Por isso que eu falo para vocês, pessoal, que é importante vocês participarem aqui do canal. Todos os dias eu venho fazendo lives para vocês, todos os dias eu trago atualizações para vocês por parte de todos os bancos, tá? Justamente para que vocês saibam qual banco está fazendo, se está fazendo contrato novo, se está fazendo refinanciamento, se está fazendo portabilidade, que é uma pergunta que muitos me fazem, né? Banco está fazendo portabilidade ou não, né? Quais as regras de cada banco? Enfim, eu estou trazendo diariamente para vocês tudo aquilo que acontece no mundo do consignado, justamente para que vocês entendam como funciona e saibam na prática como tudo está acontecendo, tá? Olha só, a minha virou normal, o César já colocou aqui que a folha dele virou normalmente. Então, tem pessoas, pessoal, que a folha foi processada, tá? Claro que eu percebo que a grande maioria ainda não processou, mas tem muitas folhas sendo processadas, tá? O Gilson colocou que a folha dele também ainda não virou. O Miguel colocou que tem contrato pelo Banco C6. Olha só, então tem gente que tem contratos pelo Banco C6, tá? O Edson colocou aqui que tem também. A Luzinete perguntando se está fazendo portabilidade. Vou falar as regrinhas agora e vou trazer esse comunicado por parte do Banco C6, tá? Então, vamos lá ao comunicado do Banco C6. Olha só, pessoal, o Banco C6 emitiu comunicado com atualização do valor mínimo para as operações de margem livre, portabilidade e refinanciamento de portabilidade, tá? Então, refinanciamento, portabilidade só se for portabilidade e portabilidade com refinanciamento. Então, prestem bastante atenção nas regras para cada uma das operações, tá? Vamos lá, margem livre. O que seria margem livre? Se você tem uma margem e você gostaria de contratar, tá? Então, nós chamamos aqui de margem livre. O valor mínimo liberado a partir de agora pelo Banco C6 é o valor de R$1.000, tá? Antes o Banco C6 estava solicitando um valor maior, tá certo, pessoal? Estava pedindo R$1.300. A partir de agora, está solicitando o valor mínimo de contrato de pelo menos R$1.000. Então, ainda continua sendo um valor alto, porque muitas vezes, se você tem uma margem menor, você não consegue fazer a contratação, mas já melhorou, né? Até trouxe para vocês no dia de ontem que o Banco Pan também reduziu o valor mínimo para contrato, tá? Então, olha só, margem livre pelo Banco C6, o valor mínimo agora é R$1.000, tá? Refinanciamento, o valor mínimo liberado ao cliente seria de R$1.000 ou 5% do valor financiado. Quando o valor for inferior a R$1.000, deve-se considerar troco mínimo de pelo menos 5% do valor a ser refinanciado, tá certo? Então, para considerar aí pelo menos R$1.000 de troco ao cliente no refinanciamento, para que você consiga fazer algum tipo de operação pelo Banco C6, tá? Isso no caso de pessoas que têm contratos com o Banco C6 e gostaria de refinanciar, tá certo? A portabilidade pura. O que seria a portabilidade pura? Somente portabilidade, sem refinanciamento junto, tá? O valor mínimo financiado tem que ser de pelo menos R$1.000, tá certo, pessoal? Então, se for fazer só portabilidade sem refinanciamento, tem que ter pelo menos R$1.000 de contrato. E depois, por último, portabilidade com refinanciamento, que é o mais conhecido pela maioria de vocês, né? Valor mínimo da portabilidade mais refinanciamento deve ser R$1.000 e superior a 5% do valor financiado. Neste caso, o valor mínimo liberado ao cliente troco precisa ser maior ou igual a 5% do valor financiado e ser superior a R$1.000. Então, olha só, na portabilidade com refinanciamento, o troco também tem que ser R$1.000. Ele coloca mínimo de portabilidade e refinanciamento R$1.000,
mas tem que ser um valor maior. Vocês entendem por quê? Porque o troco tem que ser de pelo menos R$ 1.000. Entendem? Então, para fazer a portabilidade pelo Banco C6, pelo menos de troco para o cliente, R$ 1.000 em todas as operações, tá certo? O Banco Pan, como eu falei, no dia de ontem também nos trouxe a informação do valor mínimo liberado, passou agora para R$ 1.000 também. Banco Pan estava com um valor mínimo de R$ 2.000 e reduziu agora para 1.000. Tá certo, pessoal? Gostaram das informações?